Olá, navegantes da nave empreendedora, esse é o seu canal Lá Vem o Chefe. O assunto de hoje é muito importante, precificação para a área de gastronomia. Você que está achando que não tem lucro, chega no final do mês e não consegue ter resultado, o seu problema pode ser um problema de precificação, se está precificando errado o seu produto. Não está tendo lucro no final do mês. Com as ferramentas que nós teremos no vídeo de hoje, você vai poder fazer as análises para verificar o seu resultado para cada operação. Hoje nós vamos ter uma aula um pouco mais teórica sobre precificação e vamos também já entrar na nossa planilha de precificação que é comercializada lá no Hotmart. Só que aqui, de graça, você já vai ter noções básicas de como utilizar o Excel. Bora pro vídeo! Olá, navegantes! Então, hoje nós vamos falar de precificação. E a primeira coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte: esse nome precificação não é o mais correto. Para falar a verdade, a ciência econômica não aconselha que a gente passe a trabalhar com precificação. Por que isso? Porque quando a gente fala precificação, parece que a responsabilidade do preço está em cima da pessoa que produz, ou seja, você. E a gente sabe que não é assim na realidade, não é verdade? Quem determina o preço não é você. O correto seria que a gente chamasse isso de análise de resultado. Tá vendo aí o nosso segundo slide? E tem uma frase muito importante. É o mercado quem escolhe os preços, tá bom? Não é você quem determina os preços do seu mercado. É o mercado quem determina os preços e você tem que se adequar com os seus custos, com a sua competência, com a sua força de trabalho, naqueles preços que são praticados no mercado, tá bom? Mas professor, o senhor fala mercado parece algo tão complicado, que mercado é esse? É o mercado da Bolsa de Valores de Nova York? É o mercado da Bolsa de Valores de São Paulo? É a arroba do boi gordo? É o mercado de câmbio? Não, meu querido aluno. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando do mercado próximo de você. Ele é muito mais simples do que as pessoas imaginam, tá bom? Então vamos lá, quem é o mercado? O mercado são 1. Os seus potenciais clientes. 2. Os seus potenciais concorrentes. E 3, os seus parceiros e ou fornecedores. Por exemplo, suponha que você decida vender brigadeiro na sua faculdade. Onde é o seu mercado? O seu mercado são os alunos daquela faculdade, o seu mercado são os professores daquela faculdade, que são pessoas que podem comprar de você. Mas o seu mercado também é a lanchonete da faculdade, porque ela vai concorrer com você. O seu mercado também são as outras pessoas que oferecem doces na faculdade, porque elas vão concorrer com você. O seu mercado também é a administração da faculdade, que vai deixar ou não, ou quando você deve vender os seus produtos. Entendeu mais ou menos? Então, quando a gente fala que a gente está fazendo uma precificação, parece que a gente está passando por cima da vontade do nosso cliente. E a gente sabe que isso não é uma realidade. Por que então, professor, que o senhor chama de precificação? Porque se convencionou chamar precificação. Vou repetir o erro? Vou repetir o erro. Por quê? É mais fácil para você entender. Se eu falar toda hora análise e resultados, pode prejudicar um pouco a sua capacidade de compreensão dos elementos que a gente está ensinando na aula de hoje. Então eu vou falar precificação com essa ressalva, tá bom, pessoal? Toda vez que eu falar precificação, por favor, entendam que, na verdade, a gente tem uma análise de resultado. Quem que é o responsável para determinar os preços? É você ou é o seu cliente? É o seu cliente, tá bom? Então isso daí já dá a você uma outra responsabilidade, que é conhecer o seu mercado. Se você simplesmente estuda os seus custos, e é difícil estudar os custos, e coloca uma margem em cima, não é fácil assim. Quem dera fosse fácil assim. A gente simplesmente estuda os nossos custos, coloca uma margem e vende. Não é assim, tá bom? Então vamos lá, qual que é a receita da precificação? Ou a receita da análise dos resultados? Nós temos aí seis elementos com os quais nós devemos nos preocupar. O primeiro deles é o CMV, é o custo da mercadoria vendida. A gente tem uma aula no canal do YouTube do Lá Vem o Chefe falando sobre CMV, tanto de uma maneira teórica como de uma maneira objetiva, mostrando como calcular esse CMV. Só que repare que ele está falando o seguinte: custo da mercadoria vendida, ou seja, algo que já aconteceu. A gente não está procurando propriamente a mercadoria vendida, a gente vai projetar o custo da mercadoria que você vai vender, ou seja, como se fosse um CMVV.
Parece um pouco complicado, mas a gente explica bem como é que isso funciona e a gente oferece cursos, além deste vídeo gratuito, onde você vai ter uma rapidez na análise do seu CMV e dos seus resultados que vai fazer muito sucesso e vai te ajudar pra caramba na hora de precificar os seus produtos, tá bom? Bem, o primeiro elemento é o CMV, a gente vai falar um pouco mais sobre ele lá na frente. A gente precisa entender o seguinte, gente, o segundo elemento, a receita do preparo do produto. Aí depende de você. E a dica que eu dou a você é o seguinte: prove as suas receitas. Não pegue receita na internet e vá fazendo conta, não. Porque as receitas que você encontra na internet variam bastante. Eu tenho vários clientes que trabalham com gastronomia que eles dizem o seguinte: olha, toda receita a gente tem que testar. Porque às vezes o trigo tem uma umidade diferente, o ovo tem um tamanho diferente. Então é importante você testar a sua receita até para você responder os próximos itens que estão listados aí embaixo. Então, número 1, CMV. Número 2, a receita do preparo do produto. Número 3, você precisa entender qual que é o seu tempo de trabalho. E não é tempo passivo, tá, pessoal? É tempo ativo. Professor, qual que é a dificuldade de tempo ativo para tempo passivo? Tempo ativo é o tempo em que você está trabalhando naquela situação, tá bom? Você está lá cozinhando o brigadeiro, você está batendo o bolo. O que é o tempo passivo? Você colocou o bolo no forno e está lá esperando o bolo assar. Você pode fazer outras coisas nesse horário. Então, esse tempo passivo, ele não é contabilizado aqui, tá bom? Outro item que a gente precisa, o quarto elemento, o uso do gás. Algumas pessoas usam energia elétrica, mas eu vou ensinar para vocês um macete de utilizar o gás como uma referência de valor. Por quê? Se você quiser calcular efetivamente a energia elétrica utilizada, o ideal é que você contrate uma consultoria. A consultoria é mais cara. Como a gente está falando de pequenos negócios, eu aconselho você a utilizar o gás como uma referência, tá bom? Bem, os quinto e o sexto elementos estão associados, que são o preço praticado pela concorrência. Naquele exemplo lá de quem vende doce na faculdade, é o preço da lanchonete da faculdade, o preço das pessoas que vendem doce na faculdade que vão concorrer com você. E outros são os preços negociados com os clientes, ou seja, você vai conhecer seus concorrentes e vai conhecer os seus clientes, tá bom? Então são esses 6 elementos que compõem a base de uma boa precificação de uma maneira mais teórica, tá bom? A gente vai partir para a prática aqui, tá bom? Nós vamos entrar numa planilha, vamos mostrar como é que é essa planilha para você. E a gente também vai comercializar essa planilha e os cursos de como operacionalizar essa planilha na prática, tá bom? Então vamos lá para o próximo slide. O primeiro passo, quando a gente se preocupa em fazer uma boa precificação, é conhecer o CMV. Como eu disse, CMV é algo que já aconteceu, ou seja, o custo da mercadoria que foi vendida. No seu caso, é o CMVV, custo da mercadoria que vai vender, ou seja, você está fazendo uma projeção para que você consiga ter um horizonte ali de qual vai ser o seu custo, não é isso? O que a gente precisa para calcular o CMVV? A gente precisa, saber do preço dos seus ingredientes. Então vá no mercado, faça a compra conforme a receita e anote tudo, guarde a nota fiscal que vai ser importante você anotar esses valores, tá bom? As quantidades da sua receita, você precisa saber. Além da receita que você pode pegar na internet ou no livro da vovó, você tem que testar essa receita e ir anotando quais são as quantidades. Outra coisa com relação à quantidade, aí vai uma dica, algumas receitas estão colocadas assim: tantas xícaras de trigo, tantas xícaras de manteiga, tantas colheres de açúcar. Você não vai poder mais trabalhar com isso, tá, pessoal? Compre aquela balança de precisão. Ela, infelizmente, é mais cara que o nosso curso. O nosso curso está na promoção. Você começa a pagar R$ 9,90 com o curso para uso da planilha. É muito barato, mais barato que uma balança de precisão. E olha que a balança de precisão é barata, tá bom? Mas pese tudo para que você tenha uma proporção em gramas ou em mililitros. Lembrando que, dependendo da forma como é o líquido, geralmente 1 grama é igual a 1 mililitro, tá? Isso já alguns gastrônomos já me passaram. Quando você está falando de coisas muito grossas, muito espessas, tipo molho de tomate, um molho de creme de confeiteiro, 1 ml é mais pesado do que 1 grama. Mas para água, óleo, a maioria dos líquidos, tá? Que estão bem líquidos, que escorre pelas mãos, esse daí você pode fazer ou ml ou grama, e aí você tem que ler o que está escrito na embalagem do produto que você está comprando. Você vai entender quando a gente avançar nas nossas aulas, tá bom? Principalmente nas aulas pagas para preencher a planilha. Mas vamos lá. A gente falou aqui, para entender o CMVV, a gente precisa saber o preço dos ingredientes, a quantidade da sua receita,
o custo do gás, ou seja, você precisa saber qual que é o valor do gás na sua cidade, e o tempo de trabalho, lembrando, tempo de trabalho ativo, não o passivo, tá bom? E aí o último elemento, você precisa entender qual que é o rendimento de uma receita. Ou seja, suponha que você vai fazer uma receita de bolo, e você tem uma forma de tamanho X lá, de, sei lá, 12 centímetros. E aí você verifica que para aquela forma você vai ter um rendimento de 8 bolos. Se você vai fazer uma receita de brigadeiros, e aí você verifica que para produzir brigadeiros de 30 gramas, uma receita rendem 150 brigadeiros. Então você precisa entender quantas unidades de produto vão render a partir da receita que você vai fazer, tá ok? Por isso que é importante treinar a receita antes, tá bom, pessoal? A partir de todas essas informações, você vai ter o custo estimado de um produto, tá bom? Professor, é muito complicado. Não é tão complicado, meu jovem rapaz. Você pode fazer isso anotando no supermercado e dividindo tudo à mão, ou você pode adquirir o nosso curso. Aí eu vou falar aqui no próximo slide do curso de precificação para a área de gastronomia. Existem 2 tipos de cursos que nós estamos vendendo lá no nosso site. Anote aí, www.lavemhochefe.com, tá bom? Quando você entrar lá, vai ter o link para você entrar em precificação, tá? Curso de precificação. E aí você vai ter 2 opções. Ou o módulo de curso, que vai dar uma planilha para analisar 5 produtos finais, ou você vai eleger a planilha que vai analisar 20 produtos finais, tá bom? Ou seja, você vai optar por uma planilha ou pela outra. Especialmente para esse período de janeiro e fevereiro, nós estamos com uma promoção onde a planilha com 5 produtos analisados, ela está por R$ 9,90. Gente, por favor, né? Ela está de R$ 29,90, é isso? Por R$ 9,90, um mega desconto. A planilha com 20 produtos analisados, ela está de R$ 39,90 por R$ 19,90. Vale super a pena, tá bom? O que essas planilhas incluem, tá bom? Quando você clica lá, você vai cair numa página do Hotmart e você vai pagar pelo próprio Hotmart, que é uma plataforma super segura de processamento de pagamentos. Você vai ter acesso aos vídeos. Quando a gente fizer atualizações dos vídeos, você também vai ter acesso a esses vídeos novos, ou seja, você vai pagar para ter acesso ali durante um ano desses vídeos, tá bom? O que inclui? Primeiro inclui o arquivo de uma planilha teste, tá ok? O que é uma planilha teste? Você vai poder ficar brincando lá com a planilha, utilizando ela durante um determinado tempo, tá? Aí você vai ter vídeo básico de uso do Excel, que está incluído nesse vídeo de hoje que a gente vai falar sobre uso básico de Excel. Professor, eu nunca abri um Excel na minha vida, não sei nem como é que é aquilo, para mim aquilo é um monstro. Calma, a gente vai tentar diminuir o tamanho desse monstro para você conseguir trabalhar, tá bom? A gente também vai ter uns vídeos de acompanhamento de como você preenche a planilha e como você analisa os resultados. Planilha é super fácil, gente. Você vai preenchendo segundo um roteiro lá, só preenche os itens amarelos. À medida que você vai preenchendo, a planilha já vai calculando o custo da mercadoria que vai ser vendida, vai calculando a mão de obra já, com encargo, com 13º, com férias, com extra, com tudo. A planilha é cheia de fórmulas para que você vá inserindo as informações e ela já vai fazendo tudo para você. Vai te dar a tua margem de contribuição, markup, lucro bruto, qual o produto que dá mais lucro, qual o produto que dá menos lucro, você vai poder ficar comparando um com o outro. Ela é bem dinâmica, tá bom? Bem, a gente falou aí do vídeo básico do Excel, do vídeo de acompanhamento, as análises são automáticas, você tem uma garantia de 7 dias, tá bom? Então, quando você compra pelo Hotmart, se você comprar e dizer assim, pô, não é para mim, você pode cancelar, a gente dá uma garantia de 7 dias. Após esses 7 dias, você vai ter que trocar a sua planilha por uma planilha atualizada, tá bom? O que são esses 7 dias? Depois de um tempo, a planilha teste precisa ser uma planilha definitiva. Daí nós vamos enviar um link para você, você entra em contato com a gente depois dos 7 dias. Ó, passou os 7 dias, gostei, quero ficar com a planilha, gostei de assistir os vídeos. A gente vai mandar um link com um vídeo mostrando para você como que você atualiza a sua planilha de
cálculo do CMV, cálculo das análises de resultado para os seus produtos. Além de tudo isso, você consegue cadastrar mais de 200 ingredientes. Para ser mais preciso, a gente deixou espaço lá para que você cadastrasse 225 ingredientes. Ou seja, você vai poder fazer receitas super complexas. Qual é o produto que leva 225 ingredientes? Pô, não tem, né? Mas, caso você encontre, a gente deixou espaço lá para isso, tá bom? Então, como que funciona a planilha? Você vai ter lá uma relação onde você vai preenchendo com os ingredientes, até 225 ingredientes, e vai preenchendo algumas informações de impostos, de taxas de cartão, taxas de iFood e outros parceiros, tá bom? E aí a planilha mesmo vai começar a calcular tudo para você automaticamente. E a maneira de preencher é super simples e ela é cheia de explicações. A gente depois aqui vai entrar nessa planilha e vai acessar, você vai ver como é fácil. Então essa parte do CMV, essa parte da análise, fica muito mais fácil para você resolver, ao invés de você ficar resolvendo tudo, anotando no papel, tá bom? Bem, a gente falou do CMV, falou da oportunidade da planilha que a gente comercializa através do nosso site dentro do Hotmart, tá bom? Então a gente vai ter aqui o segundo passo, que é o preço praticado. Você precisa conhecer, tá? É como a gente falou antigamente, né? Antigamente não, é como a gente falou no início do nosso vídeo. A gente está falando de precificação, não é a melhor expressão. A melhor expressão é a análise de resultado de cada item que você quer estudar, tá bom? Então o que você precisa fazer para conhecer o preço praticado? Você tem que estudar os seus concorrentes, conheça os seus clientes, veja quais os produtos que eles mais gostam, estude os preços que os clientes pagam. Pessoal, é importante saber disso. Pratique um preço abaixo da concorrência preferencialmente. Aliás, você vai ter uma grande vantagem com as nossas planilhas, porque você vai ver quais itens você está tendo uma margem muito alta e você pode fazer uma promoção agressiva para pegar os clientes dos seus concorrentes, e quais os itens que você está com uma margem muito baixa, que ou você desiste deles ou você melhora o seu preço para você se reposicionar e não vender com prejuízo. Lembrando que quem vende com prejuízo termina no final do mês sem dinheiro, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ter essa dinâmica na nossa aula aqui. Então, a gente já falou que a gente precisa estudar o CMV, né, que é o custo da mercadoria que será vendida, estudando os custos envolvidos para a produção daquele determinado produto. E agora a gente falou de entender o preço que é praticado no mercado. Uma última dica que está lá embaixo é: veja opções de revenda. A nossa planilha já faz esse cálculo para você, tá bom? Que é o seguinte: além de você vender para o consumidor final, você pode também vender para revendedores. Qual que é a diferença? Quando você vende para o consumidor final, ele vai lá e come seu produto, ele consome o seu produto, por isso chama consumidor final. O revendedor é diferente, ele compra de você, mas ele não tem o objetivo de ele consumir. O objetivo é ele ganhar um dinheiro em cima daquele produto que você vendeu para ele, e aí ele vai vender para alguém que vai consumir. Então você tem que deixar para ele uma brecha de margem ali. Muitos profissionais de gastronomia não entendem direito isso. Por exemplo, suponha que o seu brigadeiro custa R$ 4 no mercado, tá bom? Você não pode vender para o seu revendedor por R$ 4, porque como é que ele vai revender isso? Qual é a margem que ele vai tirar? Ele vai ter que vender acima de R$ 4, e R$ 4 os clientes não vão querer pagar. Preço de 5, de 6, de 7. O ideal é que você venda um pouco mais barato para o seu revendedor e ele consiga colocar uma margem em cima do seu produto. Mas, professor, se eu baixo o meu preço para ele, eu não vou perder? Vai perder um pouquinho. Então, o que você vai fazer? Vai trabalhar com pedido mínimo. Vai exigir dele um pedido mínimo para você conseguir manter aquele preço baixo, tá bom? Então, esses são os elementos do segundo passo, que é o preço praticado. Conhecer cliente, conhecer concorrente, verificar as opções de revenda, tá bom? Ver uma rede de revenda bem legal. Lembrando que a nossa planilha já faz o cálculo tanto do preço ao consumidor final, quanto da sua margem, da sua lucratividade para quem for o seu revendedor, tá bom? A revenda é muito interessante, que você chega numa quantidade grande de clientes sem que você esteja atuando lá na venda diretamente. E
Então, o próximo slide, a gente tem a análise de resultados, que é o que a planilha faz automaticamente. Vamos verificar a viabilidade de cada um dos produtos analisados. O que você precisa entender? Qual é o seu markup? Geralmente, markup é o seguinte, você verifica o seu custo e coloca um multiplicador em cima dele. Ou seja, o markup é esse multiplicador. Se o markup é igual a 2, significa que você pegou o seu custo e multiplicou por 2. Se o markup é igual a 3, significa que você pegou o seu custo e multiplicou por 3. E assim por diante. O ideal em gastronomia, especialmente se você tem a produção e a venda, ou seja, você além de produzir, você também vende, o ideal é que seu markup seja igual ou superior a 4, tá bom? Quando a gente está falando de revenda, aí é diferente. O ideal é que o nosso markup seja igual ou superior a 2, tá bom? Não aceite markup inferior a 2, a não ser que você negocie volumes bem elevados. Porque markups inferiores a 2 no ramo da gastronomia é o caminho do fracasso, tá bom, pessoal? Bem, então a gente vai analisar o nosso markup e vai verificar qual que é o nosso lucro bruto. Lucro bruto é aquilo que sobra para eu pagar as minhas despesas, ou seja, quanto maior o meu lucro bruto, maior a minha capacidade de pagamento, de chegar no final do mês sem dever ninguém. E aí, a partir desses indicadores, a gente vai conseguir estudar possíveis promoções. Isso é muito importante. Como eu falei no slide anterior, né? A gente vai conseguir saber qual produto que está dando uma margem bem alta e a gente pode fazer um desconto para a gente ganhar giro, ganhar competitividade, tirar mercado dos nossos concorrentes e vender pra caramba. Isso você consegue através das nossas planilhas, tá bom? Elas colocam isso de uma maneira muito prática para você, principalmente para você poder fazer uma revenda. E aí a própria planilha já sugere um volume de pedido mínimo para você fazer um preço X de revenda, tá bom? Então vamos fazer um resumo aqui da parte teórica, né? Da nossa precificação. A gente começa trabalhando com CMV, que inclui ingredientes, tá bom? O gás utilizado, a mão de obra utilizada na produção. Depois a gente vai para outros itens que estão anexos ao nosso preço, né? Que são os nossos multiplicadores. Que aí a gente vai ter os impostos, as taxas e o nosso markup. A gente precisa saber qual que é o nosso markup a partir do preço que é praticado no mercado. Então, veja, a gente vai de uma digressão, né? A gente vem CMV, que vai ter ingrediente, gás, mão de obra, depois impostos, taxas do cartão, taxas da operadora, como iFood ou 99 Food, e, por fim, o nosso markup, que é o nosso multiplicador para chegar no preço de mercado. Então, esse é o resumo de como a gente deve fazer uma precificação. Agora, fica nesse vídeo que a gente vai dar continuidade ao um curso básico de como você trabalha no Excel dentro da nossa planilha. Você vai ver a nossa planilha inteira, tá bom? Vamos mostrar mais ou menos como que é a dinâmica para trabalhar no Excel, coisas bem básicas, bem elementares. Você que tem medo de utilizar o Excel, nunca utilizou, vai conseguir utilizar. Não tem medo que eu vou estar aqui do seu lado, tá bom? Então vamos lá. Tchau, tchau.